Você já acompanhou várias vezes aqui no Jornal da Record News as notícias em relação à migração forçada que muita gente fez da região do Oriente Médio, especialmente da Síria, em direção à Europa. Mas vieram também pessoas do norte da África tentando atravessar o Mar Mediterrâneo. E eu não sei se você está lembrado, né, da foto de uma criança que chegou morta numa praia na Europa, né? E aquela foto praticamente percorreu o mundo, né, e abalou assim o coração de milhões de pessoas ao longo do mundo. A questão continua se desenvolvendo, apesar de que as notícias talvez não sejam mais tão intensas, especialmente nos campos de refugiados da Grécia. A professora Ângela Tzatlogiannis, que é professora de Direito Internacional das Faculdades Integradas e o Banco, gentilmente está aqui conosco para falar a respeito desse assunto. Ângela, muito obrigado por ter vindo, prazer em conhecê-lo. Obrigada, prazer é meu. Diz o seguinte, o fluxo de pessoas do Oriente Médio em direção à Europa, principalmente via Grécia, ele aumentou, ele diminuiu, como é que está? Eu diria que no último ano ele diminuiu consideravelmente em razão de um acordo firmado entre União Europeia e Turquia, onde a União Europeia pediu para que a Turquia fechasse suas fronteiras, evitando a passagem deles para a Grécia. Isso não coibiu 100%, porque todos os dias chegam 2 ou 3 barcos ainda nas ilhas gregas, com uma média de 50 a 60 pessoas em cada um deles. Mas diminuiu bastante o fluxo, sim. Agora, eu explico uma coisa. A Grécia é um país tão pequeno. Tem uma grande cultura, um grande nome, um grande respeito que a humanidade tem pela Grécia. Eu digo, geograficamente é um país tão pequeno, né? Como é que ela pôde receber tantos refugiados? Pois é um problema bastante grande que eles têm enfrentado, não é? Recebeu muito em razão pelo caminho que eles fazem. Por quê? Em razão da livre movimentação de pessoas dentro da União Europeia, com o Tratado de Schengen, em qualquer lugar que os imigrantes entrem, ou mesmo principalmente os refugiados, na Europa, a primeira entrada na Europa facilitava para que eles fossem até os países mais ricos. E a Grécia, especialmente, como ela é muito próxima da Turquia, não é o que divide o mar, ficava fácil para que eles chegassem por lá. E de lá eles subiam pela Macedônia, Sérvia, faziam o que se chama de caminho dos Balcãs, até chegar na Áustria, na Alemanha, enfim, nos países que eles pretendem normalmente ir, não é? Holanda, Bélgica, que são os países que têm melhor condição econômica e, consequentemente, daria, né, uma melhor condição de vida para eles. Agora, a ONU estabeleceu campos de refugiados na Europa, especialmente na Grécia ou não? Na verdade, houve essa necessidade, porque hoje, na Grécia, tem mais de 65 mil refugiados. 65 mil? Isso, para uma população de 11 milhões de pessoas e um país tão pequeno. Não é? Hoje tem alguma coisa em torno de 24 campos de refugiados em toda a Grécia. E não são só refugiados, né? Porque chamamos de campos de refugiados, mas, na verdade, nós temos diversos tipos de imigrantes. Como você mesmo havia dito, né? Nós temos pessoas que vêm de outros países que são considerados os migrantes econômicos, que fogem em razão das dificuldades que eles têm para se conseguir emprego, enfim, até dificuldade de vida mesmo. São países muito pobres, e isso faz com que eles tentem sair de lá em busca de uma vida melhor na Europa. E buscam, sim, a entrada pela Grécia, porque ali eles já estão dentro da União Europeia, não é? Só que hoje, o que aconteceu? Começando pela Macedônia, que é a primeira fronteira, né, que eles pegam para começar a subir o caminho dos Balcãs, eles fecharam totalmente as fronteiras, né, com cerca, com... Então fica difícil sair da Grécia para passar pela Macedônia. Esse é o problema deles hoje, eles não conseguem sair da Grécia. Eles só saem da Grécia a partir do momento que eles são aceitos em outros países. Quando chegam na Grécia, eles fazem um cadastro e dizem quais são as condições que eles têm, né? Número de pessoas da família, profissão, idade, e se dá uma lista de países onde eles podem escolher quatro. Esse pessoal fala que língua? Pois é, a maioria fala árabe. Árabe, que é a língua da Síria, especialmente. Sim. Síria, Iraque, Irã, todo mundo fala então, árabe. Muitos deles, Sim. E uma grande maioria de muçulmanos, não é? Até talvez seja esse um dos grandes problemas que eles enfrentam, porque por todos esses atentados, essas crises todas que a gente vê pelo mundo, existe muito preconceito em relação a eles e a xenofobia propriamente dita, né? Hoje o que se percebe é que a Europa não tem os tratado como seres humanos. Eles estão se tornando cada vez mais invisíveis para a União Europeia. Entendo. Porque a União Europeia paga para a Grécia mantê-los lá, não é para
que esses campos de refugiados sejam geridos. Angela, uma quantidade muito grande de pessoas não desorganiza o país? Desorganiza, sim. Porque tudo bem, deve receber, eu acho que tem que receber, mas eu digo, o impacto da população local, quer dizer, há uma certa desorganização, estou enganado? Não está, pelo contrário, né, está certíssimo, porque hoje as cidades que mais recebem, por exemplo, as duas ilhas que mais recebem, né, são os principais portos de chegada deles, a ilha de Quios e a ilha de Lesbos, que é a mais conhecida, inclusive. Essas ilhas, elas têm, cada uma delas, pelo menos 2 ou 3 campos de refugiados superlotados. E muitas pessoas já morando nas ruas, não é, em casas abandonadas, ou as famílias gregas estão deixando suas casas, principalmente nas proximidades dos campos, com medo. E é claro que pessoas que estão ali já há muito tempo, sem ter, principalmente os imigrantes econômicos, sem ter uma prospecção, eles não têm perspectiva de onde vão ou o que vão fazer. E sem dinheiro, não é? Essas pessoas começam sim a fazer algumas coisas erradas. Sem dúvida. E isso tem, não há o que se negar. Trazido sérios problemas para a Grécia, não é? Mas ao mesmo tempo, poxa vida, quem tem culpa disso? Angela, você tem razão. Eu vi outro dia um dado dizendo que 5 milhões de pessoas já saíram da Síria. Sim. 5 milhões, imagina, é metade da população de São Paulo. Hoje nós temos no mundo, segundo a Acnur, 65 milhões de pessoas buscando alocação em outros países. 65 milhões de pessoas no globo terrestre. Então está espalhado pela África, pela Ásia, pela América, para tudo quanto é lugar. Todos nós temos aqui, né? Sim. Apesar de termos um número ainda bastante baixo, nós temos mesmo sírios, haitianos. Os haitianos, eles são imigrantes humanitários, mas nós temos nigerianos do norte da Nigéria, né, com o problema do Boko Haram. Enfim, temos aí diversas nacionalidades. Sim. Inclusive, o número menor hoje em dia tem sido de sírios. Hoje nós estamos em Roraima recebendo muitos venezuelanos já. Sim, por causa da situação da instabilidade na Venezuela. Sim. Então, é um problema que já nos afeta. Eu não diria que nos afeta ainda diretamente, porque o número é muito pequeno se nós considerarmos o que se tem fora do Brasil. Mas o problema aqui no Brasil é que nós aceitamos, nós recebemos, só que nós não damos condições para eles. Não é? Porque o governo, nós também vivemos uma crise econômica financeira muito grande aqui, né? Então, para aceitá-los, nós aceitamos sim, sem problemas. Com 13 milhões e meio de desempregados. Sim. Quer dizer, nós não estamos numa situação, podemos até recebê-los, mas eu digo, para colocá-los no mercado de trabalho, a dificuldade vai ser muito grande, eu suponho. Muitos deles estão partindo para os subempregos, para o trabalho informal, seja por falta de documentação ou porque é o que eles conseguem. Entendo. Não é? Mas essas pessoas também fogem de situações muito cruéis, né? Eu costumo dizer que o refugiado ou alguns tipos de imigrantes, eles não têm escolha. Ou eles morrem ou eles saem e esperam. Verdade. Ou não esperam, né, o que encontrar. Eles só saem para tentar se manterem vivos, né? Bem, nós voltamos aqui com mais informações também para você que acompanha no Jornal da Record News. Situação da Europa, especialmente da Grécia, por causa da crise dos refugiados. Você já sabe que quem está aqui conosco é a professora Ângela Satlo-Giannis, professora de Direito Internacional das Faculdades Integradas Rio Branco. Ângela, queria te perguntar o seguinte, nesse quadro que você descreveu agora há pouco para a gente, como é a situação das crianças? Poxa vida, essa é a que eu citei aquela foto na praia. Sim. Foi na Grécia aquilo? Não? Foi, na ilha de Lesbos. Aquilo foi uma coisa assim dolorosa, né? E diversas outras coisas acontecem, né? Hoje, o mais interessante é isso, né? Muitas crianças, elas ficam órfãs em razão da crise toda e da guerra propriamente dita, né? Então, tem muita criança que sai da Síria sozinha, com familiares ou com pessoas que acabam juntando nos seus núcleos familiares para fazer a trajetória, mas justamente buscando uma condição de vida melhor. E essas crianças hoje, elas não têm condições muito boas, psicológicas, enfim. Há um sistema de incentivo à adoção dessas crianças ou não? Não, nada. Não há? Nada. Puxa vida. Pois é. É preocupante isso, porque essas crianças, elas, muito em razão do que elas vivem ou viveram atrás, não é? Elas são muito violentas, elas não têm perspectiva, elas não frequentam escola. E tudo que elas conhecem
É a sobrevivência lá, sistema, né? Pois é, beligerante, não é? Eles têm muito isso. Então, elas não têm perspectiva nenhuma, elas não sabem o que é outro mundo. Eu conheci crianças, eu fiquei 40 dias num campo de refugiados no norte da Grécia. Eu conheci crianças de 5 anos que saíram da Síria, recém-nascidos, e desde então vivem em campos de refugiados. Elas não sabem o que é uma escola, elas não sabem o que é um saneamento básico, não tem banheiro dentro das tendas, claro, que elas vivem. Elas não sabem o que é se alimentar em uma mesa, não é? Então, são situações que, lógico, nos comove muito, mas também deveria deixar a comunidade internacional muito preocupada, porque o que estamos plantando? O que será? Qual é o futuro que essas crianças vão ter? Porque o número é muito grande. 40% dos sírios que saíram da Síria são crianças. 40%? É Eu vi muita uma vez criança. uns dados que nessa guerra já morreram 150 mil crianças e jovens, aproximadamente. Sim. Sim. É assustador. É assustadora a situação que se tem. E aí, por outro lado, a comunidade internacional se preocupa com esses ataques terroristas. Mas veja bem, se existem essas crianças que nasceram nessa condição de guerra, elas não têm perspectiva alguma do que será da vida delas, o que pode acontecer com elas? É lógico que quem seduzi-las, não é como a gente sabe que é o funcionamento do próprio Estado Islâmico, vai levá-las para que façam coisas erradas. Parece que a guerra da Síria está chegando ao fim. Pelo menos estamos torcendo para isso. Com isso haveria um refluxo, ou seja, as pessoas voltariam para a Síria? As cidades estão destruídas. A gente tem mostrado imagem aqui. Alepo é uma delas. É aterrorizante o que a gente vê. Eles têm vontade de voltar, principalmente pelas condições que eles têm vivido na Europa. Porque viver na situação que vivem seria muito melhor que eles estivessem na sua pátria. Só que não existe condições hoje para voltar. Não, hoje atualmente ainda não. Não, e mesmo terminando, eles terão que reconstruir. Reconstruir o país, né? Entendi. O país como um todo. É, porque eles abandonaram suas casas, abandonaram tudo, né? Que tinham lá, saíram sem nada. Sim. E saíram sem nada, exatamente. E são pessoas que são despreparadas, muitas delas têm profissões que são muito simples, não têm uma qualificação muito boa. Então, mesmo assim, não falam outro idioma, que esse é um problema muito grande. Até para nós que eu que fiz esse trabalho voluntário, não falando árabe, a comunicação era muito difícil. A gente, da maior parte das vezes, ficava com um intérprete, né, do árabe para o inglês, porque eles não têm condições, né? As mulheres, a maioria, são analfabetas. Então, a situação deles é muito, muito crítica e muito perigosa, eu acredito, não é? Nós, tratando essas pessoas como se elas não existissem, eu acho que a crise mundial, nesse sentido, ela pode aumentar muito. A gente pensando bem, é uma região tão rica, né? Pois é. Eu acho que é como se chama a praga do petróleo. Pois é. O petróleo, em vez de ser utilizado, né, para que as pessoas tenham uma vida menor, para que a sociedade possa ser melhor, para que as crianças tenham escola, tenham hospital, com a riqueza imensa que tem ali. Sem dúvida. No entanto, o petróleo acaba virando uma desgraça, né? É o poder, né? O homem se corrompe por isso, né? Uma desgraça. Quais são os interesses por trás disso tudo, né? E outra, né? Falta de democracia, né? Sem dúvida. A Síria é uma ditadura, Outros países ali... Sim, todos os países que nós percebemos que as pessoas saem é muito em razão do regime de governo, né? Não é? Uma ditadura fortíssima, muitas vezes ditaduras sanguinárias, né? Como a que teve no Iraque, do famoso Saddam Hussein, que todo mundo acompanhou, ficou mais conhecido, mas as outras são todas ali ditaduras. Sim. E todos os nacionais que saem desses países saem muito em razão da falta de condições de uma vida digna, não é? E aí saem e continuam não encontrando essas condições lá fora. Porque aí você não tem condições, você não tem liberdade de imprensa, você não tem liberdade de expressão. Sem dúvida. Você não tem liberdade de escolha, né? Que eu acho que é pior, né? Acaba com a dignidade do indivíduo. Sem dúvida. Elas são invisíveis mesmo. Sem dúvida. É assustador. Angela, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado.